Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de materiais que, olha, são um verdadeiro retrato da temperatura do Brasil. Um termômetro, né? Exato. Temos clipes, posts de redes sociais, discursos, e o que emerge é um momento de reviravolta total. De um lado, você tem desabafos que são quase um luto, do outro, uma celebração. E no meio disso tudo, uma surpresa. Uma que veio de onde talvez menos se esperava. O mercado financeiro. Pois é. E o nosso objetivo aqui é justamente desvendar as narrativas que estão em conflito. Não é só sobre quem ganhou ou perdeu, mas sobre como a história de vitória e derrota foi construída por cada lado, sabe? Entendi. E como, enquanto essa batalha de narrativas políticas acontecia, a realidade econômica parecia correr numa pista completamente diferente para o espanto de muita gente. Sentimento de derrota que transbordou nas redes. Vamos lá. O ponto de partida é a mudança de tom de figuras importantes da direita. O caso do Rodrigo Constantino é muito sintomático. Muito. Depois de meses de uma retórica super agressiva, ele de repente vem a público e diz que o Alexandre de Moraes peitou o Elon Musk, peitou o Donald Trump e venceu. E ele não para aí. Não. A conclusão dele é o de um peso enorme. Temos que reconhecer, o psicopata é corajoso e forte. A ditadura se consolida. Quer dizer, é quase uma declaração de fim de jogo. E o que torna essa declaração tão impactante é o contraste. O contraste absurdo com o que vinha sendo dito antes. Sim. As fontes que a gente analisou nos lembram de frases como o Moraes não era macho, está com medo. Tinha até ameaças diretas, né? Ameaças diretas, como a de que ele encontraria um cara de saco roxo que vai acabar com essa brincadeirinha dele. Então, passar disso para o reconhecimento da vitória do adversário é o que uma das fontes chama de uma capitulação impressionante. É mais que uma mudança de opinião. É muito mais. É uma admissão pública de que a estratégia de confronto direto falhou. E essa percepção de derrota não ficou só na análise fria política. Ela bateu forte no lado pessoal. E como bateu? E o desabafo da Heloísa Bolsonaro no Instagram é talvez o exemplo mais forte disso. Ela descreve um sentimento de abandono, de isolamento. Sim. Assim, na hora de pedir votos, Eduardo era requisitado por todos. Uma foto com Eduardo valia ouro. A gente sente o ressentimento na escolha das palavras. Exatamente. Ela está falando sobre capital político, mas de uma forma muito íntima. E ela conecta isso ao sacrifício familiar. Isso. Ela fala, foram anos viajando o Brasil inteiro, abrindo mão do tempo com a família. O que essa postagem faz é traduzir a derrota política, que é algo abstrato, em dor concreta, familiar. E tem o auge, né? O auge disso é a pergunta da filha de 5 anos. Até quando, mamãe? Quando vamos voltar para o Brasil? Isso tira a discussão do Congresso, dos tribunais e coloca dentro de casa. É uma estratégia de comunicação poderosa, porque gera empatia na base dela. E funciona. A gente vê isso nos comentários. Com certeza. Um seguidor responde à postagem dela dizendo: "Estou muito triste com o evento da SBT, me sentindo um lixo." Nossa, um lixo. Exato. Essa pessoa não está falando de uma lei ou de uma decisão judicial. Está falando de um sentimento. A derrota do líder político vira sua própria derrota pessoal, uma humilhação. O que nos leva a uma escalada na emoção. Porque quando a dor e a sensação de abandono são tão intensas, a reação também é. Fica mais virulenta. Muito mais. Uma das falas que a gente analisou é de uma virulência impressionante. Um indivíduo acusa quem está celebrando a situação de ter a risada de Lúcifer. Pesado. E ele especifica, estão rindo de quem está sofrendo no exílio, rindo de quem está na prisão. A batalha política aqui vira uma batalha espiritual, sabe? Entre o bem e o mal. É uma linguagem que mostra uma ferida muito exposta. E eu me pergunto se essa intensidade toda não acaba sendo, de certa forma, contraproducente para eles mesmos. Como assim? Ao pintar o adversário como o próprio Lúcifer, você não acaba dificultando qualquer chance futura de diálogo ou de reconstruir pontes? Parece um caminho meio sem volta. É um ponto excelente. Esse tipo de retórica dá uma energia para a base mais fiel, mas, ao mesmo tempo, afasta qualquer pessoa que está no centro. É uma aposta de alto risco. Pois é.
E o contraste que você mencionou é a chave de tudo. Porque enquanto essa era a tônica de um lado, do outro, no mesmo período, o clima não era de luto, era de festa. Exatamente, a celebração, que aconteceu no evento de lançamento do SBT News. E a imagem que marcou foi a de Lula, Alexandre de Moraes e o ex-jogador Ronaldo, lado a lado. Uma imagem poderosa. E tem um detalhe curioso que as fontes apontam. Os três são corintianos. É verdade. Pode não significar nada, mas simbolicamente passa uma imagem de um time, de uma aliança informal e vitoriosa. E nesse palco, o discurso do Alexandre de Moraes foi o ato central. Ele não só comemora, ele constrói a narrativa da vitória, tijolo por tijolo. Ele estrutura a vitória. Isso, ele começa agradecendo o empenho do presidente Lula para resolver sanções internacionais contra o judiciário, o que por si só já é um gesto político forte. Mas o principal é a estrutura que ele cria para a vitória. É interessante isso. Ele não se contenta em dizer apenas "nós vencemos". Ele cria essa tese, uma tripla vitória. É quase como se ele estivesse escrevendo o verbete da enciclopédia sobre o evento em tempo real. Como que ele define essas 3 vitórias? É uma aula de enquadramento, de narrativa. A primeira vitória, segundo ele, é a do judiciário brasileiro, que não se vergou a ameaças. É uma mensagem para dentro, de autoafirmação institucional. Ok, faz sentido. A segunda é a da soberania nacional. Ele ecoa o Lula ao dizer que o país não iria admitir qualquer invasão. É uma mensagem para fora, um recado claro para atores internacionais. E a terceira? E a terceira, a mais grandiosa, é a vitória da democracia. Ele conclui dizendo que o Brasil está dando exemplo de democracia e força institucional a todos os países do mundo. Quer dizer, ele pega um conflito interno e eleva a um acontecimento de importância global. É uma jogada de mestre, em termos de comunicação. Sem dúvida. E nesse clima todo de celebração ainda teve espaço para um momento de saia justa, né? Sempre tem. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tentando cobrar o Lula ao vivo sobre a crise da Enel, e a câmera flagrou a primeira-dama, a Janja, visivelmente irritada. Pois é. É um lembrete de que, mesmo na festa da vitória, a política do dia a dia, com suas cobranças e disputas locais, ela não para. Nunca para. E essa conexão com o dia a dia nos leva ao terceiro ato dessa história. Porque a provocação do Lula no evento, quando ele diz para o governador Tarcísio que todos os prognósticos negativos contra a economia brasileira não deram certo, Sim. ela não foi dita no vácuo. Ela estava ecoando um sentimento que borbulhava em outro lugar, de forma até mais surpreendente, no próprio mercado financeiro. E é aqui que a história dá uma virada fascinante. Uma análise que viralizou do influenciador de finanças Raul Sena funciona quase como uma autocrítica coletiva. Um meia-culpa, né? Total. Ele joga um dado na mesa que é estarrecedor. A Bolsa Brasileira subiu 45% em dólar no ano. E ele faz a pergunta que ninguém estava fazendo. Por que, com uma alta dessas, a gente não ouve a expressão bull market em lugar nenhum? E o que a análise do Sena sugere é algo mais profundo que um simples erro de previsão. É quase uma crise de identidade. Ele argumenta que o mercado financeiro vestiu uma persona. Uma persona ideológica que precisava que a economia desse errado sobre o governo Lula. A frase dele é cirúrgica. Se o Lula ganhou, tem que dar errado. Essa narrativa era tão forte, que o mercado ficou cego para os próprios números que deveria analisar. Ou seja, a questão não é só erraram a previsão. Exato. A questão é, por que o viés era tão forte a ponto de ignorar um bull market de 45% em dólar? E ele pinta um quadro muito vívido do constrangimento que isso causou na prática. Sim, é ótimo. Imagina o assessor financeiro que no final do ano anterior ligou para os clientes em pânico. Tira o dinheiro do Brasil agora. Compra dólar, vai tudo explodir. Aquele terrorismo, né? Exato. E o cliente confiando no especialista. Vendeu as ações na baixa e comprou dólar na alta. E qual foi o resultado? O dólar caiu e a bolsa disparou. O cliente não só perdeu a chance de ganhar 45%, como provavelmente perdeu dinheiro na troca de moeda. Imagina a situação. O Sena descreve o diálogo imaginário desse cliente com os amigos. Pô, e aí, cara? Não ia acabar o país? Não ia virar Venezuela?
É uma situação humilhante para o profissional que fica sem ter o que dizer. Exato. O Senna diz que o analista não tem coragem de ligar para o cliente e dizer: olha, eu errei feio, a narrativa que eu vendi estava completamente descolada da realidade. Porque admitir isso é admitir que a ideologia passou por cima da análise técnica. Exatamente. E o resultado, segundo ele, foram as altas da bolsa mais desanimadas da história. Um paradoxo incrível. É um paradoxo perfeito. Então, em resumo, o que esses materiais todos nos mostram é um país de realidades paralelas. Completamente. De um lado, uma força política vivendo o luto de uma derrota, com sentimentos de abandono, de traição. Do outro, o grupo no poder consolidando e celebrando uma vitória institucional, projetando-a para o mundo. E correndo por fora, um mercado financeiro que apostou todas as fichas numa narrativa de caos e agora é forçado a encarar de forma meio constrangida uma realidade de crescimento que sua própria persona o impediu de enxergar. É um choque frontal entre expectativa e resultado. Um choque que expõe o poder e a fragilidade das narrativas. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? O que a gente viu hoje, em todos os casos, na dor da Heloísa Bolsonaro, na retórica do Constantino, na tese de Moraes e na autocrítica do mercado bonde, é uma batalha de narrativas. Sempre as narrativas. Narrativas tão poderosas que moldam a percepção da realidade, às vezes até ignorando completamente. E isso me faz pensar, num ambiente tão polarizado, onde cada lado constrói sua própria história, como a gente consegue encontrar algum chão comum, alguma realidade objetiva? É a grande questão. E o que acontece, como a gente viu com o mercado, quando uma narrativa muito bem construída bate de frente com o resultado que simplesmente não se encaixa nela? A realidade sempre vence no final. Fica aí a provocação.